Olá pessoal, boa tarde. Cheguem mais que nós vamos começar. E E aí, boa então, boa tarde, Thiago. Tudo bem? tarde, tudo bem e você? Tudo bem. Agora estamos ao vivo já. Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos quebrar o gelo. Como é Sim. que tá aí? Cara, eu tava bem de boa, né? Faltando 2 minutos para começar a live, começou a me dar um pigarro de uma tosse do caramba. Não é A coronavírus. tremedeira? Hã? A tremedeira é só porque eu sabia que, Aqui, ó, que eu ia tô até com começar. água aqui, ó. Ah, tô vendo. Foi um pigarro mesmo, começou assim. Normalmente eu fico, quando eu participei ano passado de algumas palestras nas universidades, daí eu tava bem de boa, daí cheguei chegando perto assim, me dando desespero, meu Deus do céu. Daí eu Mas não começava tem a falar. porquê, né? Não tem Hã? porquê, relaxa, relaxa, que a gente só vai bater um papo, só uma troca de ideias. O pessoal tá chegando agora, a gente vai dar um tempinho para que a gente possa começar. Mas vamos apresentar primeiro para os seguidores que, que não conhece a gente. Eu sou o Eric, eu sou professor mediador do curso de design de produto. Cuido então do curso do primeiro e segundo ano. E a gente decidiu fazer um convite para o Tiago, que é um amigo meu, né, que estudou comigo lá na universidade. Então, Tiago, se apresente aí, quem é você na fila do pão? Isso eu conheço essa frase, hein? Conheço. Exatamente. Então, meu nome é Thiago, Thiago Silva, bem brasileiro. Na verdade é Thiago dos Santos Silva, brasileiro mesmo. Tenho 29 anos, sou paulista, filho de pai e mãe nordestino, lá do Pernambuco, então que eu Uma mistura, né? é uma mistura. Nasci em São Paulo e estamos aqui em Curitiba já há uns 15 anos, mais ou menos. E, enfim, sou impaciente, ansioso. Quando eu começo a falar, às vezes dou uma devagada, então você me segura aí, tá? Se começar Pode a falar, deixar, que eu vou conduzir bem a live. às vezes quando eu paro assim, pra ficar pensando uma frase, sabe? Dá um bloqueio, você toca aí. Muito bom. Bom, Então, Tiago, dadas as devidas apresentações, né? A gente. Então, pessoal, só para explicar o que, que vai ser esse bate-papo, na verdade, para a gente alinhar aí. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória, né? Especialmente do Thiago, a visão dele do design, como que foi o processo dele e algumas possibilidades, né? De, de atuação do design. O design, outras formas de usar o design na nossa vida que não só o modo tradicional. Então, o Thiago vai contar um pouco da trajetória dele, de como foi esse processo. E a gente vai trocando uma ideia aqui. Se vocês tiverem perguntas também, podem mandar aqui no chat, tá? Que daí eu faço essa mediação então para vocês, tá bom? Então, Thiago, conta então como é que foi a sua formação em design de produto, o que que te levou para essa área, como é que você caiu assim no mundo do design. deixa eu só complementar um pouco a tua fala ali. Você falou das expectativas, até agora há pouco eu gravei um stories falando sobre isso. Que isso vai se justificar um pouco durante a nossa conversa, que é a questão da nossa expectativa em relação às coisas, né? Tanto na vida profissional quanto na universidade em si, enfim, tudo, né? A gente coloca expectativas. E a Ju, que trabalha aqui com a gente na Casa Arvoredo, ela costuma falar uma frase que eu acho ótima, que é a média da vida é a expectativa, né? Que Com se a gente certeza. não alinha as nossas expectativas, na verdade a gente sempre joga a expectativa lá em cima e a realidade ela é sempre um pouco inferior, assim, a gente acaba se frustrando muitas vezes. Então, alinhando a nossa conversa, né, eu quero falar aqui sobre a minha visão do design, a minha visão, como eu aplico design hoje na minha atual profissão.
Para aqueles que não sabem, atualmente eu sou tatuador. Então, vou falar um pouco aqui das minhas formações. Nossa, que chique, né? Tipo, várias. Um currículo desse. Mas é só também para embasar um pouco a ideia da visão holística que o design tem que ter, né? E assim, essa questão da gente abordar várias áreas conforme a gente vai trabalhando. E eu acho que muito do que eu sou hoje é um pouquinho de cada uma dessas profissões que eu tive ao longo da vida, sabe? Então, a expectativa, estando alinhada, que é um bate-papo a partir da minha perspectiva, né? Eu não vou trazer aqui nenhuma teoria, nenhum embasamento teórico de outros pensadores, é a minha vida, é a minha vivência. Então, eu espero que acrescente para vocês em alguma coisa e vamos lá. Bom, eu fiz um roteiro. Aqui. É um roteiro para manter o foco, sabe? Muito então, bom. eu vou falar primeiro sobre a minha vida profissional. Na verdade, é algo bem... Normalmente o pessoal, quando vem aqui, pergunta o que você já fez e tal. Daí eu começo a contar a pessoa, meu Deus do céu, que bagunça. Então, inicialmente, assim, eu trabalhei bastante tempo em comércio, né, com os meus pais. Meus pais tinham lojinha de 199, então era em São Paulo isso. Era uma lojinha que era cheia de cacareco para tudo quanto era lado. E eu cresci boa parte do tempo nesse universo, sempre com muita utilidade de casa, né? Então, quebrava alguma coisa na lojinha, eu ia lá, abria, tentava ver como que aquilo funcionava. Então, até parte da minha infância foi sempre abrir os brinquedos para ver como eles funcionavam e eu estragava eles por conta disso. Então, esse tempo assim, eu acho que foi o que foi me motivando a seguir algumas coisas na minha vida. Já trabalhei como auxiliar de operador de máquina, já trabalhei de vendedor de calçado, de vendedor de colchão. Daí, depois disso, eu me formei em segurança do trabalho. Você vê que é bem louco. Bem próximo, né? Exatamente. Trabalhei um período na área de segurança do trabalho. E aquilo, tipo, me deixava muito agoniado, porque era muito distante do que eu queria para mim como profissional, sabe? Então foi um momento bem difícil, assim, trabalhar com algo que eu não gostava. Mas, enfim, precisava naquele período da vida. A ideia de fazer o curso técnico de segurança era depois conseguir bancar a faculdade, né? Daí, nisso, eu consegui bolsa na universidade. Fui bolsista ProUni. E, enfim, daí com essa... falei, putz, não preciso mais pagar a universidade. Consegui a bolsa. Daí eu me aventurei um pouco mais, sabe? Na época eu fiz acerto com a empresa que eu trabalhava como técnico de segurança. E daí, nisso, eu conheci, na época, um sócio, um ex-sócio, Kaique, grande amigo meu hoje. E a gente, na louca, assim, me joguei e falei, vamos abrir um escritório. A gente alugou uma salinha perto da minha casa, na época eu morava em Pinhais, aqui, região metropolitana de Curitiba, né? Quem não pegou aqui o bonde andando, mora aqui em Curitiba atualmente. Daí a gente tinha uma salinha pequenininha e a gente começou a divulgar nos comércios locais mesmo, tipo, tinha pizzaria. Como a minha mãe teve comércio por um tempo em Pinhais, a loja de 199, eu tinha bastante contato com alguns lojistas, então acabou que foi um pouco mais fácil chegar até essas pessoas. Então a gente começou a apresentar o nosso portfólio, que na época era portfólio... Eu tinha acabado de entrar na universidade, isso foi no terceiro mês, só que o Kaique já era formado, né, o meu ex-sócio. Então ele tinha um portfólio, eu tinha meu portfólio bem sobrinho, sabe? E daí nisso a gente começou a apresentar para a galera e o negócio foi ganhando corpo, mas por outros motivos a gente acabou desfazendo a sociedade, ele continuou. Eu queria focar mais na área de design de produto, que é a minha formação. Daí nisso eu passei por vários estágios, como estagiário, né? Fiz estágio no Senai, em diversos outros lugares. Daí, por último, eu fiquei numa empresa que foi que foi o maior tempo mesmo como designer. Trabalhei 4 anos numa única empresa. Fiquei 2 anos como estagiário e depois 2 anos como efetivo já. Então, a minha maior experiência, ela vem dessa vivência nesse escritório que, enfim, trouxe várias
várias formas de entender o design e a profissão na prática, sabe? Foi quando a E esse gente... escritório, desculpa te interromper, esse escritório era de design o tradicional, de produto, design industrial, é isso mesmo? Isso, design de produto, a gente pegar, por último, estávamos fazendo design de serviços, então era uma equipe pequena, assim, era eu e mais 4 ou 5 designers, e, enfim, era uma equipe enxuta, então o projeto passava na mão de todo mundo, assim, então eu tinha uma liberdade mesmo de fazer o projeto, às vezes pegar o projeto e fazer ele do começo ao fim, sabe? E Uhum. foi isso que me trouxe bastante experiência na área como designer de produto. Enfim, daí passou o tempo, tipo, eu já queria outras coisas, porque a gente é bem constante, tipo, o ser humano, né, tá sempre sempre querendo algo mais, assim. Na época, eu comecei a ver outras oportunidades. A minha mãe, ela é costureira, daí ela tinha voltado, na verdade, ela costurou a minha infância inteira, eu lembro dela costurando. Ela tinha parado um tempo, e por último, uns 5 anos atrás, ela tinha voltado a costurar, fazer umas costuras pequenas e tal. Daí eu pensei, putz, e eu vi que começou a entrar um dinheiro bom que dava para manter aquele momento ali tranquilamente. Daí eu fiquei fazendo um período fazendo cálculos assim, alguns meses, pensando, putz, se eu sair do meu trabalho agora, fizer um acordo lá com a empresa, com dinheiro eu invisto na marca de roupa da minha, eu crio uma marca de roupa, enfim, a gente vai investir nisso. Daí, só que daí, como eu vou pisando em ovos pela um pouco de insegurança, eu também tinha em mente tentar também a tatuagem, né? Na época da universidade, na verdade, eu já tinha me interessado pelo universo da tatuagem, só que não rolou e daí eu acabei esquecendo isso. Daí, com essa oportunidade de ter a marca de costura ali, eu comecei também a pensar na hipótese de tatuar. E daí nisso, o Thomas, que hoje é o parceiro aqui na Casa Arvoredo, a gente não fala que é sócio, porque sócio é algo muito, sei lá. Muito formal, né? Isso. Daí ele já tinha saído, ele trabalhava comigo nesse escritório também, a gente se formou juntos. E daí ele saiu um ano antes de eu ter saído. E daí a gente, numa altura do momento lá, trocando algumas ideias, ele falou que é legal, a área é bacana, você tem um reconhecimento quanto artista, enfim, quanto designer também, porque a gente aplica muitas coisas do design hoje na tatuagem. Daí eu saí mais seguro, falei, putz, se não rolar a ideia da marca de roupa, eu vou seguir na tatuagem. No final das contas, resumindo bem rápido, comecei a tatuagem mesmo, rolou, a minha mãe tá com a marca de roupa, não é da forma que eu pensei na época, tá bem mais simples, porque daí eu deixei na mão dela mesmo, investi o dinheiro do acerto na época. Olha lá, o Thomas está falando ali, ó, nós partes. E daí investia essa grana lá nela, e daí o Thomas deu uma força ali, e comecei a tatuar com ele. Isso era um estúdio em outra região, e daí a gente acabou que saiu de lá e montou aqui a casa, que daí mais pra frente eu vou contar qual é A a nossa história da. proposta. Enfim, com isso, passei todas essas profissões, atualmente tô no mestrado também, uma outra área também, área de engenharia, e ainda pretendo ter uma floricultura. Então você vê que é uma loucura. Você é o designer, como é que fala? O contrário do especialista, é o que faz tudo, né? Então, é um pouco de cada, né? Generalista, essa é a palavra que eu estava Na procurando. verdade, eu acho que um problema dos cursos, no geral, assim, das áreas, é que às vezes a gente fica com a cabeça bitolada que a gente tem que só desempenhar uma função, sabe? Sim. Uhum. Daí, a nossa vida ela é bem multidisciplinar, né? A gente aprende muitas coisas que eu uso hoje, que eu usava na época que eu estagiava no escritório, era da minha formação de técnico em segurança. Então, assim, eu acho que na universidade os cursos eles deveriam se comunicarem mais, sabe? Fazer muita troca, assim. Uhum. O que me encanta um pouco no design é essa possibilidade dele caminhar em diversas áreas, sabe? Tanto para Sim. desenvolver um produto, igual quando eu trabalhava lá no escritório, era diversas vivências, né? Cada semana, cada dia era um projeto diferente. Então a gente tinha que aprender um pouquinho de tudo, né? E é isso. Me Claro. estendi para falar sobre a profissão aqui.
Sobre a introdução? Não, que isso. Surgiram algumas perguntas ali. Bora lá. Se você já tinha uma habilidade de desenho quando você começou a tatuar. Eu lembro que você já tinha uma certa aptidão durante a faculdade, já tinha algumas manhas, já estudava também técnicas de desenho. Como que isso ajudou você nesse processo para se tornar um tatuador, né? Quando você migrou, na verdade, um pouco do design de produto e foi ali, flertou com o design gráfico, foi mais para o bidimensional do que o tridimensional. Como é que foi isso? Tá, eu vou falar um pouquinho mais dessa pergunta para frente, Tá, de uma certa forma, seguindo a sequência das perguntas ali, tá. mas falando. A pergunta em si foi como eu comecei a tatuar. Se eu sempre desenhei, né? Isso, se você já tinha uma habilidade ali com desenho. Então, uma coisa que eu não acredito e que a galera às vezes fala e que deixa a gente um pouco de cara. Acho que toda profissão é falar, nossa, você tem dom para fazer isso. Tipo, você tem um dom para desenhar. Isso, quando a gente fala do dom, a gente meio que desmerece o esforço da pessoa em desempenhar a função dela, né? Então, assim, o desenho, ele foi sempre presente, assim. Eu lembro desde pequeno mesmo, desenhando, sabe? Lembro uma vez que o meu Uhum. tio comprou uma cartolina e um monte de guache, daí então eu sempre tive uma relação mais próxima com o desenho. Por mais que depois eu tenha me distanciado um pouco mais na adolescência, ali saindo do ensino médio, e começando a fazer um curso técnico, eu me distanciei mais porque na nossa sociedade a gente é muito desencorajado a seguir carreiras que trabalham mais com as ideias, com as abstrações das ideias, com o trabalho artístico, sabe? Então, Uhum. eu me senti um pouco desencorajado em casa, enfim, na sociedade mesmo. Deixei o desenho um pouco de lado, participava de alguns clubes de desenho, mas era algo mais como um hobby ali para desestressar, sabe? E Tá. daí o desenho ele voltou à tona assim na universidade mesmo, por conta do curso que eu havia escolhido. E, porém, é voltado para algo um pouco mais técnico, né? O desenho de produto, design de produto. E agora mesmo eu estou com um desenho mais criativo, desenho mais fugindo dessa, Artístico. dessa parte mais técnica, tá? Exato. Não sei se respondi Tá. a pergunta, mas foi isso. Acho que sim. É, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa parte prática, se você quiser comentar um pouquinho mais, de quando você trabalhou com o design tradicional, né? O que a gente espera na formação como designer de produto ou de outras áreas do design também. A gente acaba criando uma certa imagem, né, do que é o designer, qual que é o papel, qual que é o papel dele. Então, como é que foi isso para você, né? Como é que foram a sua expectativa que você tinha quando estava como estudante e quando você foi realmente para o mercado, foi trabalhar no escritório de design? Essa é uma pergunta legal, porque eu reflito nela sempre, né? Porque, na verdade, na época que a gente é universitário, a gente idealiza muito a profissão. Eu não sei, o curso de design de produto na Unicesumar é um curso EAD. É até interessante pensar nessa perspectiva, imaginar a aula presencial para o EAD. Porque como eu tive aula presencial, você meio que, querendo ou não, você se compara com outras realidades que estão ali próximas, sabe? Uhum. E talvez no EAD as coisas elas sejam um pouco mais práticas, porque você estuda ali meio no teu tempo ali e tem a tua vivência de vida, né? Então, não sei como que lida isso, é até uma coisa interessante para se pesquisar. Mas assim, primeiro que o design para mim, quando eu ainda ia iniciar o ano letivo na universidade, ele na minha cabeça era muito relacionado à estética, sabe? Tipo, design Uhum. era deixar as coisas bonitas, né? Que as Sim, eu, pessoas. eu acho que essa é a parte que todo mundo pensa, né? Tipo, você faz design, então deixa as coisas bonitas. Basicamente é o clichê do que a gente ouve, né? Exatamente. Na família, né? Tipo, o que você faz? Daí, nossa, era terrível explicar para a família. Assim, meu pai até hoje é meio que uma coisa meio complicada. Abstrato. Você não consegue entender, né? Exatamente. Daí, então assim,
a gente já começa o curso com esse ideal de que com essa ideia fixa que o design ele é algo muito mais estético. Então, querendo ou não, a gente anula as outras possibilidades do design, né? Só que daí, beleza, a gente começa o curso e na vivência a gente acaba vendo que o design ele não é só estética, né? Que a estética na verdade, a estética é o menos importante quando você pensa no design mesmo, em projetar um produto, sabe? A estética não menos importante, assim, mas é o que tem não é o que tem maior peso, digamos assim. Não, eu errei a palavra, não é o menos importante. É o que não tem maior peso. Então, deixa eu só pensar aqui que eu me perdi um pouco no raciocínio. Tá, então por que a gente tem essa idealização? Primeiro, quando a gente começa a pensar no curso, como... Só um pouquinho, deixa eu baixar aqui que os comentários tá cobrindo a tela toda. Tranquilo, fica tranquilo. Eu não sei operar isso, gente. Vai ficar aparecendo. É que a pessoa se distrai fácil, sabe? Daí Vê os comentários ali. Então, assim, se a gente para pensar como se deu a formação da nossa área, né? Vendo isso historicamente, a nossa profissão ela teria surgido ali logo após a Revolução Industrial, né? E ela já começa com uma ideia de que o designer ele tá ali para prestar uma atividade pro empresário, né? Ali na época eram os donos das empresas que eles queriam melhorar os seus produtos, enfim. Antes era o produto muito manual, era muito local e manual. E daí depois da Revolução, a ideia da profissão era essa, melhorar o produto para o cara vender mais, ganhar mais dinheiro, enfim. Então a gente já começa com uma profissão que ela vem com essa ideia de trabalhar em prol do mercado, sabe? Uhum. E daí foi um pouco das primeiras coisas que eu comecei a ter dificuldade de lidar. Tipo, putz, isso levando em consideração a minha vivência, né? A minha história, que daí eu olhava e falava, putz, mas tá, eu cansei de escutar discursos de professores na época da universidade falando que o profissional de design tem que sair formado para o mercado de trabalho. E isso me deixava um pouco indignado, porque se a gente vai olhar, o papel da universidade é criar um sujeito crítico em prol da sociedade, sabe? O papel de profissionais voltados somente para o mercado é curso técnico, né? Então, se você quer somente desempenhar uma função mais técnica, daí faz um curso técnico. Então, daí eu sempre tentei aprofundar mais o meu olhar na época da universidade, para quebrar um pouco essa idealização da profissão, através disso, de tipo, putz, eu estou aqui, eu tenho que sair um profissional com um olhar crítico, que trabalhe, ainda que eu trabalhe no mercado, mas eu tenho que trabalhar em prol da sociedade. Isso é muito difícil no design, sabe? É muito complicado. Tanto que boa parte da minha experiência com design, ela foi um pouco conturbada, porque eu tinha todos esses conflitos da ética da profissão e conflitos do meu pensamento a respeito do social mesmo, sabe? Bom, não sei se eu respondi a pergunta. Não, acho que ficou claro, assim, porque mostra que talvez essa comunicação entre o mercado e a universidade pudesse ser um pouco maior, né? Para que a gente conseguisse alinhar as expectativas que a gente tem quando... Eu lembro também que eu, como estudante, eu acredito que o pessoal também que estuda design, eles passam por esse momento também de reflexão, tipo, o que eu vou fazer? É um momento de insegurança mesmo. Então, eu acho que é natural esse sentimento. Então... Dando sequência, pode continuar. Na pergunta, que daí você falou da questão de como foi a formação para mim, né? Eu falei dessa idealização da profissão que a gente tem na universidade e que é super natural, né? A gente entra, nossa, que legal, consegui entrar aqui tal curso, e a gente acaba idealizando a profissão. E daí você pediu para que eu falasse, eu acho que essa parte ficou faltando, como foi a minha vivência no mercado, né? Isso, conta um pouco como é que foi
quando você chegou para fazer seu primeiro projeto, por exemplo? Chegou lá como estagiário, o começo ali, se você tinha alguma insegurança, como é que se deu isso? Legal, tem até um case que para mim ele é bem nítido, porque foi assim que eu entrei no escritório que eu trabalhei por último, e aconteceu algo que marcou muito os dois mundos, esses dois polos, dá para falar, né? Que é o mundo acadêmico, o olhar do mundo acadêmico e o olhar do mercado de trabalho mesmo, né? Eu era estagiário na época, estava acho que no segundo mês de estágio, e daí, naquele período, a gente estava tendo disciplinas que falavam sobre sustentabilidade. Não só a sustentabilidade clichê que a gente escuta, né? Tipo, tem que usar a sacola ali e tal. Mas a sustentabilidade no todo, você pensar todo o sistema de maneira sustentável. Desde da coleta dos insumos até o processo de fabricação, o processo de transporte, como esse produto, depois do final do ciclo de vida, ele é descartado, se ele volta, se ele não volta. Então, pensar a sustentabilidade como um todo. A gente estava tendo disciplina dessa. E daí, chegou um projeto no escritório que era para desenvolver uma embalagem de carrinho de brinquedo para criança, um carrinho de controle remoto. Esse era um carrinho... o nosso cliente ele importava, na época, brinquedos da China e ele pagava muito barato. Na época, se eu não me engano, isso uns 5, 6 anos atrás, ele pagava R$1,50 no carrinho, alguma coisa assim. Era muito barato, era menos de R$5. Eu não lembro se R$1,50 já era na conversão ou não, mas era menos de R$5, só para vocês entenderem a história. E daí ele queria desenvolver uma embalagem para o carrinho que fosse atraente e que destacasse o produto na prateleira dos mercados, porque a ideia dele era trabalhar com esses carrinhos em supermercados grandes, tipo Big, Carrefour, esses mercados grandes. Daí, beleza, né? O produto caiu na minha mão, porque era um produto mais simples, digamos assim, era uma embalagem. Daí, eu desenvolvi a embalagem do carrinho, pensando em toda a linha da logística. Falei, putz, o cara vai importar da China, é um container, ele falou que queria importar o máximo que ele pudesse. Daí, beleza, né? Falei, vou fazer as embalagens pequenininhas, elas vão ser montadas aqui. Então, embalagem pequena, fechou. Daí, a gente foi apresentar a primeira alternativa para o cliente na reunião e tal. Daí o cara bem aquele empresário, típico empresário mesmo. Você quer, cara? Olha, não era isso que eu queria e tal. Imagina se você está indo no mercado e encontra esse carrinho aí e mais um outro do lado, bem bonito. Qual que você ia levar? Uma embalagem grande e tal. Daí ele falou, eu vou pedir para você, eu quero que vocês aumentem a embalagem e tal, porque o carrinho tem que chamar a atenção. Daí ela foi, resumindo um pouco mais a história, a gente refez a embalagem 5 vezes do primeiro projeto. A gente foi aumentando ela de tamanho. Por último, era um carrinho pequeno, assim, tamanho da palma da minha mão. A embalagem do carrinho, comparando com a primeira embalagem, ela ficou umas 4 vezes maior. Porque a minha ideia é, tipo, menos papel, menos plástico, fácil transporte, beleza, a linha de produção vai conseguir desenvolver, montar tranquilo. No final das contas, era uma caixa enorme, tinha plástico em todas as faces, assim, sabe, do produto, para a pessoa conseguir enxergar o carrinho lá dentro. O carrinho ficou inclinado no berço, que a gente chama, né, da embalagem. Era tipo uma pista para o carrinho ficar inclinado, a pessoa conseguir enxergar, e o controle remoto. E foi o meu primeiro bate. Falei, caramba, realmente, o mercado ele tem um outro olhar, que a universidade fala uma coisa e daí na prática é outra coisa. Você precisa trabalhar, porque no final do mês você precisa pagar boleto, então não dá para você bater o pé e falar, não, eu vou fazer dessa forma. Daí, beleza, a gente fez o produto foi pro mercado, e o que me deixava mais com angústia naquela época era imaginar que aquele produto que estava sendo disponibilizado nas prateleiras do supermercado, que era mercado, querendo ou não, eram supermercados que normalmente é o pai, a mãe de família de baixa renda que vai chegar nesses mercados e vai ver o brinquedo, e ele vai... Na época, esse carrinho era para ser vendido por R$50, 55, alguma coisa assim. Ou seja, ele pagava menos de 5 e ia vender por 50. Então, era um lucro bem absurdo, assim. E daí, pensa nessa lógica, que um carrinho que era
é bem inferior à qualidade do material, era importado, uma qualidade inferior. Ia para o mercado, que provavelmente era um pai de família que ia comprar e que já não tinha muita condição para investir num brinquedo um pouco melhor para o filho. A criança brinca com o brinquedo ali, em 2 semanas o carrinho estava quebrado e daí o pai tem que comprar outro. Ou seja, quem mais precisava do design do produto funcionando era quem menos tinha, entendeu? Porque daí, Uhum. imaginando uma família mais abastada, que tem condições de comprar um brinquedo melhor para o filho, ele vai comprar um brinquedo melhor, o brinquedo vai durar mais. Então, isso já me causava também muito desconforto com a profissão, sabe? Falar, putz, o que eu estou fazendo, de uma certa forma, reforça um pouco a distinção social, sabe? Da ideia da Você gente continua conseguir... alimentando um sistema, né? Isso, a cada 6 meses surge um celular novo e tal, e eu tenho que comprar porque, querendo ou não, o mercado fala, não, você tem que comprar isso daqui porque a tua selfie vai ficar maravilhosa. Então, isso era um pouco do olhar que me incomodava, mas isso era porque era uma vivência minha, sabe? Um pouco da minha história, porque eu via o meu pai e a minha mãe trabalhando, enfim, ralando muito na infância, assim, para a gente ter para proporcionar algo para mim, para minha irmã, e daí eu lembro como era difícil conseguir as coisas, sabe? E daí eu olhava novamente, eu falei, caramba, eu fui oportunizado dentro da universidade, consigo enxergar os privilégios que eu tive, claramente, e eu tô aqui dentro agora e só reproduzindo o papel o ciclo, sabe? Tipo, de Uhum. você desenvolver mais produtos, reforçar a ideia do consumo, sabe? E às vezes a esmo, assim. Então, era um pouco do que me dava essa crise ética, né? Entre a universidade e o mercado. Tem mais outros 2 cases, eu posso falar bem rapidinho? Pode, pode. Rapidinho. Ah, eu lembro, na época da universidade, a galera que... Eu não vou citar o nome porque seria antiético, mas tinha um estúdio aqui, eu não sei agora, perdi o contato, que é, o- é, os designers desse estúdio, eles desenvolveram um projeto que eles... Era para ser um projeto social, né? Na verdade, tinha um nome de projeto social, que a ideia era eles ter... Eles trabalhavam com deficientes visuais para desenvolver produtos. Ou seja, eles foram na comunidade, foram conhecendo as pessoas deficientes visuais para desenvolver esse projeto. Então, a ideia era desenvolver na época cadeiras com cocriação, sabe? Fazer uma cocriação Uhum. com os deficientes visuais. Daí uma vez eu assisti numa palestra que eu até fiquei depois pesquisando, enfim, com as minhas divagações. Se você parar para pensar que a galera que eles estavam lá era um pessoal que estava em vulnerabilidade social, que moravam em áreas de periferia, que já tinha já era excluído por conta da deficiência visual, e daí eles adentravam esses lugares para utilizar a mão de obra dessas pessoas e poderem vender esses produtos como algo legal, sabe? Então, o que era vendido, assim? Eu lembro que na palestra deles, eles perguntou, quanto que custa cada cadeira e tal. Daí o cara falou assim, a cadeira tal cadeira custa em torno de 3 mil reais. Daí pensa, a pessoa que já está em vulnerabilidade social, ela não vai ter nenhum espaço na casa dela para acomodar uma cadeira daquela, muito menos dinheiro para pagar 3 mil reais numa cadeira. Ou seja, ela estava desenhando para quem, sabe? Então, eu achei um pouco covarde eles utilizarem dessa desculpa social, adentrarem esses espaços para explorar, de certa forma, a deficiência dessas pessoas e fazer isso como um produto, sabe? Ou seja, e no final das contas, as pessoas eles não recebiam dinheiro, que depois na conversa enfim, eu acabei descobrindo que eles não recebiam dinheiro de volta. Na verdade, parte era processos industriais, parte ia para o escritório de design
E uma outra parte da grana ia pro projeto, sabe? Para eles investirem em equipamentos, investirem em conseguirem mais pessoas para participar do projeto. E, cara, no final das contas, na ponta lá não está sendo atendida, sabe? Então, assim, é design para quem? É o produto, ele é legal para quem? Então, eu lembro do carrinho, para quem mais precisava era quem menos tinha. A ideia dessas cadeiras, no final das contas, o cara não ia utilizar. E, enfim, de contrapartida, tem os irmãos Campana. Eu não sei como está hoje, na verdade, eu vou falar só como exemplo, mas vale pesquisar, porque eu não fui olhar a fundo. Mas eu lembro que eles tinham um projeto bacana, que daí é uma outra coisa que... É possível fazer isso, é possível você oportunizar essas pessoas e potencializar o conhecimento delas, enfim, trazer elas para digo trazer como se elas tivessem... Mas, enfim... Dar um retorno, né, para elas, para a sociedade. Usar Isso, o processo exato, criativo, mas também incluir e dar uma autonomia para a pessoa que está inclusa exato, naquele projeto. isso. Eu lembro que tinha um projeto dos irmãos Campanas, que eles foram uma comunidade, não lembro se era uma comunidade ribeirinha ou uma comunidade, enfim, era uma comunidade que as mulheres elas desenvolviam bonecas de tecido. E Uhum. daí os irmãos Campanas, eles são conhecidos pelas cadeiras, pelas poltronas deles, que são maravilhosas. E daí eles pegaram essas bonecas e montaram uma cadeira ali. Só que eles deram retorno para elas. Então foi bem divulgado. Acho até legal ali um comentário. Está na hora do design entender o importante papel de que pode assumir na sociedade. É Exatamente. exatamente isso. A Elu colocou Instituto Campana. Sim, eles realizam projetos para gerar renda em comunidades com a matéria-prima local. Exatamente isso. Então você faz o quê? Você faz um negócio local. Desculpa, gente. Você faz um negócio local girar para aquelas pessoas, para que aquelas Autossustentável, pessoas, né? isso, para que elas sejam independentes, sabe? E não tornar do projeto com deficiências auditivas e não tornar a pessoa dependente do projeto, sabe? Porque, beleza, o projeto acabou depois, porque não tinha fundamento social nenhum, o projeto acabou e as pessoas continuaram lá sendo desassistidas, sabe? Então, tipo, pô, que independência que você tá dando, sabe? Para ela mesmo conseguir desenvolver o seu papel na sociedade, enfim. Então, é possível a gente fazer um design social legal, é possível a gente pensar o design de uma forma que seja construtiva. Daí, Thiago, mas beleza, você fez isso na sua época que você trabalhava? Tentei ao máximo. Aí que entra a crise, assim, porque se você sucumbe à ideia de tipo, ah não, eu só vou trabalhar, o que mandar fazer, eu vou fazer e foda-se. Você acaba sucumbindo a essa ideia e deixa quando entra um projeto que você consegue aplicar esse olhar mais voltado para a sociedade, que é o que a universidade ela gera no sujeito, você... Então, assim, se você está sempre com isso na tua cabeça e lendo a respeito, quando surgir a oportunidade, você vai fazer. E eu tentei, nos projetos que eu fiz, eu sempre tentava diminuir, de alguma forma, o impacto, se fosse definindo o material, enfim, eu ainda hoje na tatuagem, eu sempre escolho recursos que demande menos materiais, sabe? Porque hoje a gente tem biqueiras plásticas que você pode usar a esmo, assim, e na verdade eu sempre procuro caminhos que diminuam esse impacto, porque é possível, sabe? Eu acho que é esse o olhar que a gente precisa ter quanto idealização da nossa profissão, daí quando a gente dá com a cara na parede assim e vê qual é a lógica do mercado real, sabe? E de uma certa forma se adaptar a ela, mas não se rendendo. Com a ideia de tipo, vou entrar e vou mudar esse negócio, sabe? Fazer acontecer. Claro. O Thiago, então, Comentários. vou encaminhar já mais para um tópico específico agora, que é o case da tatuagem, né? Então, você chegou a trabalhar no mercado tradicional, né? O que a gente espera do design de produto, design industrial, e depois você se encontrou nesse mercado, né? Nesse nicho específico. Dá para você contar um pouquinho como é que foi isso? Então, como é que surgiu a ideia e como você consegue aplicar o design nessa área específica? Tá. Na verdade, hoje eu vejo o design como uma puta ferramenta assim para a gente aplicar em tudo, sabe?
Eu acho que o design, na verdade, ele tinha que estar nas escolas como uma disciplina, como qualquer outra, porque o que ela gera na gente? Insights para a resolução de problemas. O design, ele é isso. Para mim, o design, resumidamente, ele é um solucionador de problemas, assim, porque, não falando do design estético, né, mas falando A ferramenta da design, a ideia. ciência, né? Isso, porque quando a gente trabalha no escritório, chega uma demanda, você já tem um know-how, porque você já fez vários projetos e pesquisou, então você precisa olhar para aquilo e tentar solucionar a dor daquele usuário. Digamos, a pessoa tem um problema para usar, sei lá, um abridor de lata. Então você tem que identificar e tentar solucionar aquele problema. Só que não só para isso, para diversas coisas. Por isso que eu vejo que o design ele é muito mais amplo. E talvez um problema que nós tenhamos quanto estudantes de design é a gente entrar na universidade e achar que o final do caminho é trabalhar no escritório com design. Não é só isso. Eu acho que isso acaba sendo uma crença limitante para a gente, da gente achar que o nosso objetivo final é esse. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, putz, eu quero trabalhar, sei lá, no, design, no escritório de design da Electrolux, ou sei lá, em um outro escritório que seja renomado e tal. E no meio do caminho, vários amigos meus trabalharam na Volks, na parte de design, na Electrolux, e fala, cara, tipo, não é isso assim que a gente cria, que a gente idealiza, sabe? Então aí tá o problema, porque a gente se frustra lá na frente, quando a gente sai da universidade, a gente se frustra. Daí, porque você colocou na tua cabeça que o design é trabalhar no escritório, daí você acaba podando os outros caminhos, que é o nosso debate aqui, o tema da nossa live, é os outros caminhos através do design. Então, assim, não é só trabalhar no escritório, você consegue, de uma certa forma, claro, quando eu falo isso, eu levo em consideração a vivência de cada um, eu não estou sendo hipócrita de falar, a mesmo acreditar num mito de meritocracia, sabe? De que tá aí para todo mundo igual. Mas assim, tenta olhar para sua realidade e com as coisas que você tem, o que você consegue fazer para que você se sinta um profissional minimamente realizado, sabe? Eu lembro que dessas palestras que eu fiz ano passado, numa conversa, num bate-papo com uma das pessoas que estavam participando, ele perguntou como que a gente aplicava na casa e eu falei, daí ele estava com uma dificuldade de associar como ele aplicaria aquilo na realidade dele, né? Porque às vezes a gente olha muito para o outro e não tenta encaixar a nossa realidade para tentar Adaptar, né? potencializar a discussão, enfim, aquilo que está sendo explicado. Daí ele falou que a família dele, eu não lembro se era, eu vou contar por cima, mas tinha um negócio de funerária. E, putz, é um negócio que tem muita dor envolvida, sabe? Por todas as partes ali. Desde você perder um ente querido ao processo do velório, que é um processo bem complicado. Eu mesmo, experiências que eu tenho de lembrar de velório são todas muito doloridas, sabe? Então, e daí, só que ele tava no design e ele não queria seguir esse mercado. Talvez ele não queria seguir o mercado da família, né, que era no caso de funerária. Talvez ele consiga ir para o design, se formar, entrar no escritório do design, mas talvez não. E se esse talvez não acontecer, o que ele vai fazer? Tipo, putz, vou largar, então, putz, não nasci para ser designer, vou fazer outra coisa. Sei lá, trabalhar, vendendo, qualquer outra coisa, não que tenha demérito algum nisso, mas ele anula todo o conhecimento que ele conseguiu na época da universidade e acaba não olhando para as outras oportunidades que talvez ele possa gerar. Mais uma vez, falando, olhe para a sua realidade, tente compreender ela, sabe? E daí, na conversa dele, por exemplo, no design, na tatuagem, a gente conseguiu identificar muitas dores, né? As dores, para quem não sabe, não é necessariamente dor física, mas não física, né? Mas o ponto de atrito onde tem um problema que poderia ser solucionado. Exatamente. E daí, putz, ele pode, no final das contas, beleza, eu não consegui entrar na área do design num estúdio, putz, mas eu vou tentar criar um processo diferente aqui na funerária da família aqui.
algo que cause, que olhe essas dores e que cause menos desconforto para todo mundo que está envolvido no processo, meu, é um puta de serviço diferente. Ou seja, ele vai fazer com que o negócio da família dele saia à frente de outros negócios, sabe? E daí o que aconteceu, falando um pouco de como aconteceu para mim isso, deixa eu só olhar aqui porque eu preciso... Tá. Olhar a colinha. A minha mãe, como costureira, foi o que aconteceu comigo, sabe? Como o design ele é essa ferramenta que abre os nossos olhares para as coisas, você vai lendo ali que às vezes alguém manda uma pergunta, daí já encaixado. Tá, pode deixar. E daí, perguntaram, foi difícil para você no início do trabalho de design? Depois eu quero responder assim. Mas assim, daí beleza, eu tava saindo do escritório e daí eu falei, putz, se nada rolar, eu vou tocar a marca de costura com a minha mãe, assim. Tipo, no momento vai atender a minha demanda que eu preciso para pagar as contas e vou deixando ver como as coisas acontecem. Ou seja, eu tinha um recurso. E daí cabe, tipo, a você olhar se você tem esse recurso, se você vai precisar de um tempo para criar esse recurso. Daí como na época eu saí do escritório, pensei em iniciar a área de confecção com a minha mãe. Nesse meio tempo, eu acabei trocando muita ideia com o Thomas e comecei a tatuar na cara e na coragem, assim. Eu sou um louco comedido, como diz a Jovita aqui dela mesmo. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho super receio das coisas, vou pisando em ovos, de vez em quando eu faço as coisas na loucura, assim, quando eu canso, sabe? Quando satura. E na época, o trabalhar no escritório tinha me saturado, sabe? Até porque é complicado, porque a gente sabe que a nossa profissão ela não é tão reconhecida no Brasil. A gente não tem uma cultura de reconhecer o design e de pagar por ele, sabe? Então chegou um momento que putz, não está atendendo mais a minha demanda, o salário que eu estou ganhando agora, consigo cobrir ele trabalhando com a minha mãe, vou, foda-se, sair, assim, meio que de uma semana para outra, tomei a decisão, conversei com o chefe e um mês ali depois eu saí. Foi o tempo que ele pediu. Então, assim, daí nisso, como eu falei, eu comecei a trocar umas ideias com o Thomas. Daí nisso eu fui fazendo cobaia mesmo. Comecei a tatuar em pele de porco, que é natural, é normal a galera começar, mas tipo, tem galera que tatua em pele artificial, e melão, a galera que, tipo, vegano, vegetariano. Enfim, comecei e no começo é muito cobaia, né? A gente conversa com os amigos e tem uns amigos loucos. Nossa, tem cada história das primeiras tatuagens que hoje eu falo, meu Deus do céu, como eu tive coragem de fazer isso. Ou seja, as coisas elas foram acontecendo, passo a passo, assim. Mais uma vez, entendo também os privilégios que eu tive no meio do caminho ali para conseguir estar hoje aqui onde estou. Mas daí eu fui nesse meio tempo olhando o que eu podia fazer e as coisas foram acontecendo naturalmente, sabe? Não tem muito uma receita. Uhum. Você viu, na verdade, uma oportunidade ali, como eu falei, naquele nicho específico que tinha uma necessidade de algo diferente. Foi aí que você, então, decidiu aplicar aquele conhecimento que você já tinha na faculdade para aquela profissão nova, né? Você Exato. pensar, né? Aplicando o design diretamente aqui, vou te explicar como foi isso, para vocês conseguirem assimilar de uma forma mais prática como eu aplico o design na tatuagem. E daí você pode também tentar jogar para a tua realidade. Como eu posso aplicar o design para o negócio da minha família ou para algo que eu tenho em mente, sei lá, se a tua família tem uma distribuidora de bebidas, como você pode aplicar, enfim. Assim, aqui a gente fez na época eu fiz uma pesquisa, dei uma olhada em alguns estudos de Curitiba, como eram os atendimentos. E daí, depois a Jo veio trabalhar com a gente. A Jo, nós somos, aqui é um espaço de tatuagem, mas eu sou formado em design de produto. Thomas é formado em design de produto. E a Jovita, ela cuida mais da parte da gestão da casa e das redes sociais, ela é formada em design gráfico e tem uma pós em design de serviço. Então, é todo mundo do design aqui e a gente aplica muito no dia a dia a forma que a gente atende as pessoas. Então, a gente fez
a gente identificou a jornada do usuário mesmo, quais eram as dores que ele encontrava para fazer uma tatuagem. Se era antes, se era durante, se era depois. O problema é comunicação. O que a gente pode fazer para melhorar? O problema é durante a tatuagem, porque dói pra caralho. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, foi analisar mesmo esse... Acabei de falar o nome. Percurso, não? Jornada? A jornada do usuário, exatamente. E daí teve diversas pesquisas, que a gente teve diversos retornos, porque se a gente comparar o diferencial da Casa Arvoredo hoje com outros estúdios, a gente tem tido muito retorno da galera, sabe, por conta disso. Normalmente nos estúdios você chega, o estúdio ele já tem um imaginário coletivo de que é aquele lugar que, tipo, putz, vai ter uma caveira pintada na parede, as paredes pretas e tal. E esse é o estereótipo que a galera tem. E o público que a gente queria abordar era outro. Tem público para tudo hoje, né? Para todos os nichos de tatuagem existe público. Como a gente já veio de um caminho mais reflexivo por conta da universidade, por conta do design, por conta de conceitos sobre a arte, então a gente queria trazer uma proposta diferente. Então a gente fez uma pesquisa na época para entender como eram outros estúdios e a gente trouxe esse conceito de casa mesmo aqui, né? Que é a ideia, porque o processo da tatuagem ele é dolorido, né? Afinal você está marcando literalmente também. Literalmente, ele é dolorido. E a gente quis tornar isso mais confortável. Então, desde do contato com o cliente, quando ele vem, a gente tem a sala da frente que a gente recebe o cliente, a gente toma um café com o cliente, bate papo. Normalmente, os estúdios, a pessoa entra em contato, o tatuador, ele pede o desenho, o tatuador faz o desenho ali, beleza, marca da tatuagem e faz. Aqui a gente chama o cliente, tem um bate-papo, uma conversa para entender o porquê que a pessoa quer fazer a tatuagem, entender um pouco a demanda dela. Porque, por exemplo, se eu desenhar uma rosa para uma pessoa que tem um perfil uma pessoa mais incisiva, sabe? Como que eu posso falar? Uma pessoa mais incisiva mesmo, né? E a outra pessoa mais tranquila. Então é o mesmo desenho, só que ele pode ter dois perfis totalmente diferentes. Então a gente marca essa conversa pessoalmente, porque a gente troca a ideia com a pessoa, a gente tem que entender o perfil dela, daí entra um pouquinho de alguns conceitos da psicologia, e daí de você analisar a pessoa, tipo, o que ela está tentando dizer com a ideia dela. E daí a gente faz um esboço direto no corpo da pessoa, com uma caneta, levando em consideração a anatomia do corpo, para não ficar nada desproporcional. Porque a pessoa vem com a ideia, mas é responsabilidade nossa, como profissional, direcionar aquela pessoa. Porque eu vejo muitos tatuadores que a galera chega para fazer uma tatuagem, tá pagando, vou fazer, é isso aí. Daí faz qualquer coisa para a pessoa e não dá uns toques. Fala, cara, isso não tá legal, faz dessa forma. A gente preza muito por isso, porque assim quando você vai no médico e o médico fala, cara, só cuida, tá cortando a conversa. Não, eu tô acompanhando aqui, daqui a pouco a gente já tem que ir pro finalzinho, tá? Daí você já conclui essa parte pra gente concluir. Por exemplo, se você vai no médico, é ele que vai te indicar o que é bom para você de tratamento. Olha, vai falar, isso aqui é bom, isso aqui não é. E aqui a responsabilidade nossa também alertar a pessoa. Falar, olha, não faça isso por conta disso, pense bem e tal. Então a gente tem esses cuidados para que a experiência seja positiva. Eu tenho uma tatuagem que para mim foi uma experiência péssima. A Jovita tem tatuagens que para ela também foi experiência péssima. Então a gente pega um pouco da nossa vivência, que é o que o design faz, é você analisar o público-alvo, é você analisar o comportamento e você tenta melhorar o processo. Então a gente tem tentado fazer isso. E se a gente olha historicamente a tatuagem, no início ela tinha um conceito muito ritualístico. As pessoas era de tribos. E daí quando ela chegou na nossa cultura ocidental, ela foi muito banalizada e no começo bem criminalizada, na verdade. Ela cresceu muito dentro dos presídios e tal. Então isso acabou que banalizou a profissão. A galera tinha um olhar super negativo com a tatuagem e daí com o advento do Instagram popularizou muito. Tem um estudo, inclusive no final eu vou indicar um documentário que ele mostra isso claramente. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que com o surgimento do Instagram em 2007, 2008, não me recordo,
o número de pessoas, depois disso, o número de pessoas quintuplicou, assim, tatuadas. Porque antes o pessoal tinha muita ideia, não, quem tem tatuagem é marginal, é isso, é aquilo. E depois começou a ser popularizado, tipo, muito com o Instagram mesmo. O Instagram, a ferramenta Instagram mesmo, popularizou muito a tatuagem. E as pessoas começaram a se tatuar mais. Só que daí isso veio a banalização, porque daí o pessoal tava tatuando a esmo, qualquer coisa. Ah, qual é a moda de agora? Ah, beleza, vou tatuar. E daí isso, como a galera vai, às vezes, muito pela moda do desenho, às vezes ela faz o desenho, dali um tempo ela se arrepende. Putz, não devia ter feito isso. Só que é uma tatuagem, tá no teu corpo para sempre. Então a gente toma esse cuidado de olhar para o usuário e falar, putz, cara, ó, pensa, esse desenho tem significado para você? Faz sentido? Se faz sentido, beleza, vamos tatuar. Mas a gente abre o olhar da pessoa enfim, trazendo isso para o design, Ô, Thiago, desculpa te interromper, então, só um pouquinho. tá. Cara, Mais ou mas menos 3 ou 4 minutos, então vamos já encaminhar. deixa eu Pode falar. perguntar uma coisa. Você não quer encerrar essa parte, daí deixar ela disponível lá 24 horas, daí a gente vai pro próximo só para finalizar? Pode ser, eu acho que Você dá para encerra, a tentar. galera Então, pode ser, pessoal. pede pro pessoal. A gente encerra aqui essa parte, eu vou deixar disponível, e daí a gente volta só para finalizar e concluir o pensamento. Pode ser? É só porque senão vai ser pouquinho tempo para concluir. Vamos. Deixa eu Encerra colocar aí. aqui. Só fechar e salvar ela. Então tá, pessoal, é isso. Essa parte a gente vai encerrar agora e a conclusão a gente continua na próxima live, tá? Parte Só para 2. concluir. Parte 2. Valeu, pessoal. Até mais. Mas... E aí, vamos E aí, finalizar. acho que para mim não apareceu ainda você aqui, mas vamos esperar um pouquinho o pessoal Tá. voltar, mas só para voltar então, qual que era o seu pensamento? Você estava continuando da tatuagem? Ah, então, que daí essa ideia de que eu tinha falado sobre a banalização da tatuagem. Isso, aham. Tenta trazer hoje é um pouco do ressignificar a tatuagem, sabe? Por mais que eu achei engraçado que teve uma vez que numa das palestras eu tinha muito na cabeça a tatuagem com significado e sem significado, né? A galera sempre pergunta, tatuagem tem significado? Não, você desenha, fui lá e fiz, pronto. E isso também é verdade, porque a gente numa dessas palestras o menino perguntou, tá, mas mesmo o desenho que não tem significado, eu fiz esse daqui porque simboliza a minha família, não sei o quê. Eu vi o desenho e gostei. Mesmo o desenho que não tem significado, ainda assim ele fala sobre a minha personalidade. Porque você não escolhe as escuras ali, você escolhe o desenho porque aquele desenho te despertou algo. Então você vai num flash, onde tem um monte de desenho pronto, e você olha para o desenho, se identifica e faz ele. Ele não precisa necessariamente ter uma atribuição de valor, de significado, mas ele pode simplesmente ser um traço da sua personalidade. Então, mesmo a tatuagem sem significado, ela ainda tem significado. Sim. Profundo, né? Fez refletir aqui, ó. Viu? E... Bom, na verdade, eu acho que o que fica mesmo é o nosso poder, vou colocar assim, quanto designer, de atribuir significado às coisas, sabe? Um exemplo que eu acho bacana para a gente refletir é se você pega uma cadeira que é assinada por designers, né? Uma cadeira plástica, vamos supor, uma DKR lá, que é uma cadeira que é por injeção plástica, um processo industrial comum, assim, e ela custa 300, 400 reais uma cadeira dessa, que é polímero plástico injetado. E daí você pega aquelas cadeiras de bar, sabe? Aquelas cadeirinhas com apoio de braço e tal. Se você vai no mercado, uma cadeira daquela custa tipo 30 reais. Assim, é o mesmo
material, que é polímero, um plástico injetado. É o mesmo processo de produção, que é a injeção plástica. E daí, no final das contas, uma custa 300 e a outra custa 30 reais. Daí você fala, cara, como assim, né? Qual o sentido disso? Então, com isso, eu consigo perceber, de uma certa forma, a gente influencia essa atribuição de valor das coisas. E como que eu estou usando isso ao meu favor? Tipo, beleza, eu quero atribuir valor para o meu atendimento na tatuagem, para que eu consiga me estabelecer como profissional e, de uma certa forma, também trazer um impacto social. Porque tudo que a gente faz tem impacto social, independente se é positivo ou negativo, tem impacto, né? O ideal é que seja um impacto positivo. Então, é você olhar para o que você tem agora como ferramenta, enfim, como negócio, talvez tiver um pequeno negócio de família, se não tiver. Mas o que você pode fazer para atribuir valor a isso, sabe? Para melhorar, para colocar o toque do design, de falar, caramba, as pessoas olharem, enxergar um valor e elas pagarem, serem justas e pagarem por aquilo, sabe? Sem Uhum. ser muito carniceiro, assim. Não, claro, é que assim, a gente está inserido num sistema capitalista, então a gente até Sim, conversou sobre isso, querendo ou não, a gente tem boleto para pagar, a gente tem. sim. O que cabe aí é refletir como que a gente vai fazer o nosso trabalho e se é algo produtivo, né? Se é algo que traz é, um valor para a gente, né? Eu acredito. Então, já que a gente está inserido nesse sistema, eu acho que tem que encontrar um equilíbrio entre o que você vai fazer e o que você vai retribuir para a sociedade, talvez. Então, Exatamente. O equilíbrio eu acho que não, saudável, né? então, eu acho que não tem problema pensar no seu lucro, no caso, né? Desde que seja Não, até não é demonizando, né? Como eu falei no começo, até é a minha visão de mundo. Eu me formei dessa forma. Então pode ser que tenha outra pessoa, com certeza tem pessoas que vai desconcordar totalmente. Mas daí é a visão de mundo dela e tudo bem, a gente respeita. E assim, enfim, como a gente tem que respeitar a visão do outro. E, e é isso. Para mim isso é uma verdade, sabe? Então daí é você ver o que se encaixa na tua realidade, o que é verdade para você, fazer uso ou não. Bom, você quer abrir para pergunta aí, para não me estender Sim, quando eu começo? a gente tem uma pergunta aqui, aquela lá inicial, na verdade, foi difícil para você no início da profissão como designer? Quais Desculpa. foram os... A pergunta se foi difícil para você o início da profissão como designer, quais foram os principais desafios aí? Então, foi muito gradativo, porque é, eu estava na universidade ainda, então meio que você está aprendendo e executando, então é gradativo, não foi um choque tão, tipo, me formei, agora vou ter que entrar no mercado de trabalho. Como eu sempre gostei muito de fazer essas experimentações das coisas, de entender como funciona, para mim foi gradativo, sabe? Uhum. Então, claro que tive muitas dificuldades de projetos, tipo, falei, cara, que negócio. Eu lembro em um estágio que eu fiz e eu não tinha suporte dos outros designers que estavam lá dentro há um tempo. E eu me bati um monte, é tanto que eu saí desse estágio na época porque eu não conseguia, não conseguia executar as coisas que me pediam e eu saí fora. Entendi. Então é muito de cada pessoa, assim, cada realidade. Ah, deixa É, beleza, a gente está sujeito, mas a que ponto que eu consigo, é, no mínimo, entregar um design bacana para as pessoas, sabe? uhum. Enfim, mais alguma coisa? Então, na verdade, deixar algumas dicas aí para o pessoal, como designers, né, especialmente nesse momento que a gente está passando. Então, qual que é a sua reflexão final aí? O que você pensaria para o pessoal que está entrando no mercado, quem já está no mercado de trabalho, quem está tendo que repensar também a forma que trabalha? Quais são as reflexões e dicas finais? Depois, umas dicas de conteúdo mesmo. Tá. Bom, primeiro
que eu acho que a gente está passando, todo mundo, por um momento muito difícil, e eu acredito que a gente vai passar um período de recessão um pouco mais severo, sabe? E, infelizmente, quando a gente passa por esses períodos de recessões, as áreas que mais são afetadas é a área artística, é a área que trabalha muito Com com intelecto, abstrato. com abstrato, exatamente, porque então a gente acaba que a empresa ela vai preferir cortar essas áreas, sabe? Então, assim, a gente tem uma demanda de alunos saindo formados e não tem vagas suficientes no mercado. Daí, beleza, aí o que eu faço agora? Eu não consegui me inserir no mercado. É justamente essa, eu acho que o eixo da nossa live, que é observar os outros caminhos através do design. Para mim, foram os caminhos que eu tinha. Foi a confecção, foi a tatuagem agora. Então, e outras coisas que eu tenho em mente também que eu pretendo fazer futuramente. Mas são todos caminhos através do design. Eu não me descolo dele em nenhum momento, sabe? Porque ele é Uhum. uma ótima ferramenta para mim. Então a dica é essa. Pessoal, não foca que o objetivo final do curso de design de você, design de produto, é sair, se formar e entrar no escritório. Não só isso, né, pelo menos, É né? não somente isso, né? Se isso acontecer, maravilha. Mas se não acontecer, não se feche para as outras oportunidades. Tenta enxergar o que você pode fazer dentro da sua realidade para utilizar a sua formação, sabe? Seja, como a gente já falou, num negócio de família, seja pensando em outra coisa, ou estando em uma outra área, porém aplicando design, sabe? Claro. Eu acho que é sempre válido o conhecimento que a gente adquire. É, eu gosto muito da área do design por causa disso, porque é uma área de conhecimento amplo, a gente conhece várias ferramentas, várias possibilidades de atuação dentro do design mesmo, e mesmo se porventura depois você veja, não quero trabalhar com isso, não é para mim, mesmo assim você consegue aplicar esse conteúdo, esse conhecimento em outras áreas também, então isso é muito bom, né? A gente desenvolve essa capacidade de visão holística, de enxergar o todo, então isso ajuda bastante. Ó, uma pergunta, antes da gente fazer as indicações, que eu achei bem Uhum. pertinente, do Miqueias. Ele colocou: no meu caso, eu trabalho em uma empresa, mas gostaria, assim que terminar o curso, já iniciar meu projeto. Qual dica você poderia me dar em relação a isso? Cara, o que a gente aprende no design é prototipar as coisas, sabe? Então, assim, a não ser que você tenha tenha alguma reserva financeira e você possa se manter um tempo, o que eu te digo, não largue assim, sabe, do dia para noite. Como eu tinha falado antes, eu larguei, mas não foi tão largado assim. Eu pensei muito sobre e eu estruturei algumas coisas básicas na minha cabeça. Mas assim, tenta dar um pontapé inicial, assim, ver se rola fazer. No meu caso, a costura da minha mãe já estava, quando eu decidi sair do escritório, um tempo antes, a gente já estava ali conversando sobre a ideia de confecção das roupas. Ela já atendia pessoas com roupa sob medida. Então eu falei, beleza, o negócio está andando, então eu sei que eu não vou começar ele do dia para noite. O negócio está andando, e daí nisso também já tinha começado a fazer tatuagem em pele de porco, fazer umas cobaias, então já estava meio que encaminhado. Então é isso. Observa, faça protótipos, né, do teu E negócio. testando, né? E testando aos poucos antes de realmente ir de cabeça. Não largar tudo. Isso. Se possível, ter uma reserva financeira, eu acredito que ajuda bastante. E é Você, difícil, porque a gente a gente sabe que está num momento difícil, mas a ideia eu acho que seria, um complemento à fala do Thiago, eu acho que seria você planejar, com certeza, por exemplo, daqui X meses, daqui, sei lá, um ano, eu quero estar começado com o meu escritório, então quero tocar o meu negócio, então você já antecipar esses passos, né? Colocar uma reserva financeira, acho que te ajudaria bastante na tomada dessa decisão, que você não larga tudo, o seu trabalho, por exemplo, sem ter uma base, sem ter um mínimo de certeza ali que você vai conseguir tocar o negócio. até tem uma coisa que eu acho que às vezes é prejudicial, que é a romantização do negócio próprio, sabe? Tipo, que É, legal, ter um negócio próprio e tal. Cara, tipo, tem é muito vários desafios, né? bem complicado, porque
uma das coisas que eu aprendi é que você tem que ter uma energia para acordar todo dia e ter o foco, sabe? Porque tem dias que você vai falar, meu Deus, o que eu tô fazendo da vida, assim? E é foco, você tem que ter mais, digamos que autoestima em manter esse foco, fazer as coisas acontecerem, do que outra, sei lá, do que material, do que... Porque daí, a partir do momento que você tem essa energia para fazer o negócio acontecer, você vai correndo atrás das outras coisas, sabe? Então, também é importante a gente estar equipado aqui na cabeça. É verdade. Tiago, então, dicas de conteúdo, o que você tem para passar para gente aí? Uns 2, 3 conteúdos. Bom, eu separei umas 4 coisas aqui. Primeiro, é um livro que... Eu fiquei bem decidido nos livros ali. É um livro que ele é mais simples, é uma leitura bem gostosa de fazer, que é esse livro aqui. Não sei Qual que é o nome? Né? Ele está espelhado. Complexo. Design para o mundo complexo, né? Ele é um livro que ele é pequeno e tipo, ele é bem tranquilo de ler, assim. Tem bastante figurinhas aqui. Sim. Não, eu já li esse livro, é um livro bem... Não é tão difícil, assim, né? Não é um conteúdo denso, mas eu acho que é um conteúdo super válido para os designers. Mas você começa a olhar outras coisas. Cara, e leia muito. Leia sempre coisas que te façam questionar o status quo, sabe? Tente ler coisas diferentes. Eu li muito para mudar e abrir a minha cabeça. Teóricos da sociologia, da filosofia. Isso, filosofia, psicologia. Então, olha lá, o Bernardo disse que é o livro de cabeceira dele. Então, assim, tenha uma leitura mais diversa, sabe? Não só focado em um tema só, que daí você vai ter uma riqueza maior quanto profissional. Riqueza intelectual. Documentário, cara, eu indico The True... Putz, meu inglês... Vou te ajudar. The True Cost, né? Isso, The True Cost. Esse mesmo. A ideia desse documentário, eu trouxe ele, na verdade, que é só para ajudar a pensar outras formas de trabalho. Porque ele é bem... É foda de você assistir, porque você vê uma realidade que é meio mascarada. Agora, pensa aquilo sendo aplicado em outras áreas, tipo, em outras áreas de produção, sabe? Da indústria, né? Exatamente. Da indústria, exatamente. Só para dar uma sinopse, esse é um documentário que conta a verdade por trás da indústria da moda. Então, ele mostra alguns dos maiores poluentes, né? Na verdade, a indústria da moda, atrás da indústria do petróleo, ela é a segunda mais poluente do mundo. Então, é uma reflexão muito boa que o documentário traz, e tem na Netflix, então é super fácil de achar. Tem o site deles também, se eu não me engano, eles disponibilizaram, mas enfim, é uma super dica. Ali, ó, a Mari comentou, esse documentário muda toda a nossa visão da indústria, é ótimo. Realmente, daí quando você faz outras leituras complementares, dá uma olhada nesse documentário, você fala, cara, vou tentar pensar de uma outra forma aqui o meu design social. Tá, por último não. Terceiro, eu indico um episódio da série Explicando, que tem na Netflix, que fala da tatuagem. Então, puxando mais o jabá pro meu lado aqui, é legal você conseguir entender como que as coisas se construíram. E daí você consegue fazer vários paralelos ali para outros mercados. Por último, e não menos importante, quero indicar Mamilos Podcast para vocês, que é muito foda, meu Deus do céu. Esse é um podcast super legal da família B9, né? Que eles falam que é o Braincast. E são vários podcasts, para quem não sabe, é um programa de áudio, basicamente, que é uma entrevista entre 2 moderadores e algum convidado sobre um tema da atualidade. Então, para quem quer se manter atualizado, eu acho que vale bastante. E as discussões que as apresentadoras trazem também vale muito a pena, tá? Tiago, quer fazer um último jabá aí, falar um pouco do seu trabalho para a gente encerrar daí? Pessoal, apoiem os pequenos comércios da região, comprem da galera, apoiem nesse momento difícil, curta, compartilhe. Só de você entrar lá e curtir já ajuda pra caramba. Então entra aí no Instagram da galera da sua cidade,
artista pequeno, artista local, dá um apoio aí, de verdade. Sério, vocês não fazem noção quanto isso ajuda a gente. E, enfim, E compartilha a qual que é o seu galera. trabalho? Fala qual que é o seu. Então, entra aqui ó, no meu Instagram, é Thiago, sem H, thiago.ink. Entra lá e, enfim, aquele que se perde no jabá próximo. Eu sou Falou bonito tatuador, toda. galera. A ideia da metade desse ano era fazer guest em algumas cidades, então, mas com tudo isso, a gente está parado aqui só em Curitiba. Mas quem sabe em breve a gente não está aí na tua cidade, então apoia lá, entra no Instagram, segue lá, dá um apoio, pede um orçamento, vamos conversar. Se tiver mais dúvida também, a galera que tiver mais dúvida e a gente não conseguiu responder ali, manda mensagem, que eu sou enrolado, mas assim que possível eu respondo, tá bom? Isso aí, Thiago. Thiago, quero agradecer em nome da nossa equipe do design, agradecer por ter aceitado o nosso convite, aí, disponibilizado o seu tempo, e falado também a sua experiência pessoal e profissional. Eu acredito que foi um papo bem que agregou bastante, né, pra gente. E claro que a ideia aqui não é trazer respostas, mas talvez outros questionamentos Sim. e algumas reflexões aí pro pessoal, que eu acho que nesse momento é super válido. Exatamente. Pessoal, busquem as suas verdades, tá? Que faz sentido para vocês. E é isso, eu agradeço também o convite de vocês, pessoal de design de produto da Unicesumar. E é isso aí, gente. Sucesso para vocês aí que vão se formar. Tudo de bom nessa caminhada. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu pela presença. Até mais. Até as próximas lives.